Eficiência hídrica e sustentabilidade ambiental, contribuições dos superplastificantes para o uso racional da água. Eu sou o professor Murilo Barbosa e hoje vou discutir aqui com vocês essa temática de super relevância em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós falamos em sustentabilidade, muitas vezes o debate ele fica restrito a certificações, a selos ambientais ou a conceitos amplos de difícil mensuração. O que eu proponho nessa palestra é uma abordagem técnica, objetiva, objetivada e baseada em evidências, e que nós vamos, então, discutir a eficiência hídrica, que é um conceito que não é abstrato. Ele é um resultado que é mensurável. Ele pode ser incorporado aos processos construtivos. Então, dentro das engenharias como um todo, inclusive da engenharia agrícola, da engenharia agronômica, dos processos construtivos de canais, de açudes, até do ponto de vista da engenharia civil também. Esse termo, eficiência hídrica, produtividade da água, eficiência de uso da água, que tem naturezas semelhantes ou até mesmo, podemos dizer, sinônimos, eles vieram da engenharia agrícola, eles vieram da irrigação. Então, é uma coisa que eu proponho aqui, eu estou importando um termo das ciências agrárias e levando para as engenharias como um todo, porque e trago o uso aqui do superplastificante como estratégia para reduzir a água. Então, no processo de utilização do concreto, produção do concreto, existe um elemento que nós podemos adicionar ao concreto, são chamados de superplastificantes, que são aditivos químicos que podem reduzir o uso da água na produção desse concreto. Então, isso é uma vantagem grande do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da sustentabilidade. O que eu estou trabalhando atualmente é mostrar também a eficiência técnica dessa questão dentro dos processos construtivos, provando que o uso superplastificante, além da redução do uso da água, além do viés da sustentabilidade, ele também tem um viés técnico, um viés de trazer características técnicas operacionais ao elemento concreto. Então, eu vou trazer aqui algo novo, algo que eu trouxe junto com minha equipe, né, mas como líder, que é o uso racional da água dentro da construção, seja construção agrícola, seja construções rurais, né, ou seja até a própria construção civil. Então, essa palestra ela visa aqui estabelecer uma conexão entre os recursos hídricos e também a sustentabilidade, demonstrando que o concreto é um dos materiais mais utilizados no mundo. Certo? Então, ele pode representar uma oportunidade estratégica para a redução desse consumo de água. Então, essa discussão ela possui aplicações que extrapolam a construção civil, extrapolam as construções rurais, alcançam obras de infraestrutura hídrica nas quais a gestão eficiente dos recursos hídricos é cada vez mais necessária. Então, nossa palestra trata da eficiência hídrica utilizando esse elemento que são os superplastificantes, e eu sou o professor Murilo Barbosa. Então, a questão vem de... aqui, eu vou primeiro me apresentar, estou um pouquinho mais novo aí nessa foto, eu sou Murilo Barbosa, minha formação inicial é tecnólogo em irrigação e drenagem, lá no Instituto Federal do Ceará, no município de Iguatu. Sou cearense, mas moro na Bahia há alguns anos, 15 anos. Sou bacharel em engenharia civil, professor de engenharia civil, licenciado em matemática, fiz também várias formações na área de tecnologias educacionais, especialista em engenharia hidráulica, eu também sou especialista em estatística e matemática financeira, mestre em irrigação e drenagem, doutor em sustentabilidade agrícola
pela UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O mestrado foi pela Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA. Também fiz um estágio pós-doutoral em Engenharia de Água e Solo, na mesma universidade em que fiz doutorado, que foi a UFRB. Atualmente sou docente, editor executivo da revista Graduação em Movimento e também pesquisador e consultor técnico, que venho trabalhando nesses viés de sustentabilidade, eficiência hídrica, uso da água, a questão também do uso do solo, né? Do uso do solo do ponto de vista da engenharia civil. Trabalhei também do ponto de vista da engenharia agrícola, mas atualmente trabalho com o solo do ponto de vista geotécnico. Então, eu me sinto honrado em participar desse quarto Conagro, e é com muita satisfação que trago aqui esse objetivo da palestra, que é avaliar um elemento que é o superplastificante, cujos resultados estão ainda em andamento, porque as pesquisas são novas no território nacional, elas são oriundas. Aqui eu trouxe ideias tanto da minha tese de doutorado, que foi na área agrícola, que estou trazendo essa ideia agora para a construção, para as construções, né, seja construção civil, seja as construções rurais. E o nosso objetivo aqui é avaliar essa utilização desse elemento que é o superplastificante e que dizer que ele pode contribuir para a eficiência hídrica. E aí nós vamos discutir um pouquinho aqui o que é eficiência hídrica. Mas o que é eficiência hídrica? Eficiência, tudo que é eficiente é você produzir mais com menos. Né? O que é algo eficiente? É algo que você joga e que chega lá. Quantos por cento chega lá e quantos por cento gera aquele resultado? Então, antes de apresentar resultados, que os resultados, obviamente, ainda estão sendo trabalhados, por ser uma área nova, como eu disse, juntamente com minha equipe, aqui no Polo Petroquímico de Camaçari, mas eu quero aqui trazer o objetivo central desta palestra, que é a crescente preocupação com a disponibilidade e uso da água, porque a água ela é um recurso infinito em quantidade, mas finito em termos de qualidade. Então, o uso sustentável da água ele tem impulsionado o desenvolvimento das tecnologias capazes de reduzir esses consumos dos recursos naturais em diversos setores produtivos. Então, neste contexto, os superplastificantes eles surgem como uma alternativa tecnológica que permite melhorar o aspecto da trabalhabilidade, né? Trabalhabilidade do concreto. Depois, então, podemos, quem tiver dúvida, né, pode entrar um pouco mais para tratar dos aspectos técnicos, pode, então, se comunicar comigo através dos meus canais que vou deixar aqui. Então, a trabalhabilidade do concreto sem a necessidade de aumentar essa quantidade de água que é utilizada aí, né, na mistura. Ou seja, nós vamos produzir concreto com desempenho adequado, nós vamos consumir menos água e nós vamos aumentar a eficiência dos processos construtivos, seja do ponto de vista industrial, da construção civil, do ponto de vista agrícola, em termos gerais. Tá? Então, o objetivo desta palestra é analisar justamente esta contribuição dos superplastificantes para a eficiência hídrica. Eficiência hídrica, usar menos água, produzir mais com menos. Então, existem dados quantitativos, análises estatísticas, para que se evidencie o potencial dessa tecnologia para que se possa promover o uso racional da água. Além também da aplicação tradicional na construção civil, que é isso que eu quero levar, né? Essa ideia também que eu quero levar, porque no cenário da construção civil isso ainda não tem aceitação ou até mesmo um conhecimento adequado. Então, eu pretendo aqui discutir dentro de um aspecto multidisciplinar essa relevância desses resultados para as obras de infraestrutura hidráulica, agrícola, agroindustrial, como também reservatórios, canais de irrigação, que usa-se concreto para a produção, né? As estruturas de drenagem, seja drenagem agrícola, seja drenagem urbana, evidenciando essa conexão
que existe, trazendo aqui o viés da inovação tecnológica e também da sustentabilidade ambiental. Então, ao final dessa palestra, eu pretendo demonstrar que pequenas mudanças tecnológicas elas podem gerar impactos. E esses impactos eles são significativos, sim, dentro do aspecto dos recursos hídricos. E isso contribui para uma engenharia mais eficiente, para uma engenharia mais sustentável, que seja alinhada aos desafios contemporâneos da gestão da água. Nesse ponto, então, nós temos aqui alguns objetivos específicos que são estimar o índice de produtividade hídrica, que é o IPH, mas também trazer a viabilidade técnica, porque a questão da sustentabilidade ambiental, a questão da preservação do meio ambiente, nem sempre é visualizada quando não se mostra a questão técnica, a questão financeira, a questão econômica, porque eu vou economizar água para cuidar do meio ambiente, por quê? Se a agricultura é quem consome 70% da água, se a irrigação consome 70% dos recursos hídricos, isso eu escuto falar desde a minha graduação até o pós-doutorado e até os dias atuais. Por que eu vou me preocupar com o uso da água dentro das construções, dentro das edificações, dentro das construções rurais, na utilização do concreto? Por que eu vou me preocupar com a água até no consumo familiar residencial? Então, a questão da poupança, né, da economia, de um pouco a mais que vai gerar resultados significativos naquele montante, naquele final, dentro do ponto de vista ambiental. Obviamente que se nós formos tratar dentro do viés financeiro, nós vamos também encontrar alguns resultados. Isso eu vou provar, não agora, mas ao longo das minhas pesquisas eu estou provando que também teremos eficiência financeira, tá? E também técnica no quesito robustez, a resistência do concreto, a compressão. Então, os superplastificantes, eles são aditivos que você coloca lá na mistura do concreto. Areia, cimento, brita e esses aditivos, junto com a água. E aí, quando você coloca esse aditivo, você usa menos água, por conta das propriedades físicas e químicas desses elementos. Então, esses aditivos eles vão reduzir esse consumo de água, e eu trago aqui alguns resultados estatísticos que vão comparar o concreto convencional com o concreto com os superplastificantes. Então, e aí nós vamos discutir esses benefícios ambientais que são associados à eficiência hídrica e também nas construções, sejam rurais ou construção civil. Relacionar esses resultados com a aplicação em infraestrutura hídrica, agroindustrial, etc. Então, aqui também nós trazemos a literatura da construção civil para demonstrar alguns aspectos relacionados ao uso do superplastificante. Essa literatura não existe nacionalmente, como eu digo, nós somos pioneiros nessa pesquisa dentro das construções aqui no cenário nacional, mas a ideia é tornar isso mais divulgado, mais difundido, provando por alguns elementos. Então, a gente trouxe, lidera pesquisas e utiliza como base alguns artigos internacionais. Bem, e aí existe, claro, quando se pensa numa pesquisa, quando se pensa em um trabalho científico, quando se pensa em falar sobre algo, a primeira coisa é a pergunta: qual é o problema que envolve aí? O problema é que boa parte do consumo de água no canteiro, ele não no canteiro de obras, ela não é monitorada, ela não é otimizada. Então, não se sabe, dentro das construções, das edificações,
onde se consome, quando se consome, como reduzir, tá? E aí, o concreto, ele aparece aqui como um ponto crítico, certo? Você pode produzir grandes volumes e demandar água tanto na mistura quanto menos água tanto na mistura quanto em processos auxiliares. Então, o alto consumo, a produção do concreto e a sustentabilidade são os três elementos que envolvem essas perguntas, né? Será que é possível práticas mais sustentáveis dentro dos elementos construtivos? Então, a agricultura, o setor construtivo, ele consome 16% da água potável do planeta. Isso é um grande, né? Porque se nós formos pegar aquele cenário, né, quantos por cento nós temos de água doce aqui dentro do planeta Terra? Planeta Água, né, planeta Água, a maior parte é água, só que uma pequena fatia ali dessa água é água potável, é água doce, e a maior parte dela está nos mananciais subterrâneos, nos aquíferos. Uma pequena proporção apenas está na superfície. E nós sabemos que dentro principalmente do Nordeste brasileiro, existem grandes problemas de escassez hídricas, grandes problemas de convivência com a seca, a convivência no semiárido, com a qualidade de água, muitas vezes água salina, se a gente for, por exemplo, para a região do Calcário Jandaíra, no Rio Grande do Norte, né, aquela região ali, Mossoró, etc., muita água salina, oriunda do Calcário Jandaíra. Nós temos também regiões da Paraíba e do Ceará, solos salinizados. Então, o que nós temos que aprender é conviver com essa realidade, que é a seca, que é a questão da aridez, que é a questão da qualidade da água, da mistura de águas. Mas isso não é o ponto-chave dessa pesquisa. O ponto-chave isso é apenas uma das justificativas de se economizar água, né? Porque existem cenários, existem regiões em que se passam por dificuldades. Então, vamos demandar água. Sim, menos água para produzir igualmente, só que com menos água. Isso sim é eficiência. Isso sim trata de processos auxiliares, né? Nós vamos trabalhar esses processos auxiliares para mostrar como isso é possível. E aí eu trago aqui, né, a justificativa que, sendo a água, ela é um recurso essencial. Ninguém vive sem água. A gente vive sem comer alguns dias, mas sem beber, não, né? Muito menos. Não sei se um dia, 2 dias, não sei. Não sou da área de saúde, mas não se vive sem água muito tempo. Não se vive sem água pouco tempo. Não se vive sem água. Então, a questão ultrapassa os limites da engenharia. Ele alcança aqui uma preocupação que é global, que é a necessidade de utilizar esses recursos hídricos de forma cada vez mais eficiente. E aí isso é para todos os profissionais, todas as pessoas, todos os seres humanos viventes, presentes no planeta Terra, né? Cada vez trazer eficiência e sustentabilidade, que é a bola da vez, não só do ponto de vista do marketing, né? Se fala muito em sustentabilidade. O que é o sustentável? A sustentabilidade é você produzir pensando nas gerações futuras. Produzir pensando em degradar o mínimo o meio ambiente. Então, a água, ela desempenha esse papel estratégico no desenvolvimento de qualquer atividade humana. Ela é indispensável para a agricultura, ela é indispensável para a indústria, ela é indispensável para a geração de energia, né, para a construção civil. E aí nós temos um vilão, que é o crescimento populacional, a demografia, o crescimento demográfico. Então, aumenta a população, aumenta a demanda por alimentos, aumenta o uso da água. Para produzir 1 quilo de arroz, eu preciso de tantos metros cúbicos de água.
para produzir 1 quilo de feijão, eu preciso de tanto. Para produzir um pão, eu preciso de tantos litros. Isso chama-se, dentro do ponto de vista da hidrologia, água virtual, né? Que é a água que foi utilizada para produzir aquele alimento. Então, eu estou comendo um pão ali, eu estou bebendo água. Porque quantos litros de água foram usados desde os processos iniciais, que é a produção do trigo, até os processos agroindustriais, e para levar aquele pão à prateleira e, consequentemente, ao consumidor. Então, a água é um recurso essencial, não é? É indiscutível isso, inquestionável e consensual entre todos. Então, e aí há uma questão. Por que eu estou falando disso? Por que o concreto? Porque concreto é um elemento que demanda volumes significativos de água na etapa dos processos construtivos. Não é uma preocupação isolada da construção civil, porque nós da agricultura, nós da agronomia, nós das ciências agrárias, usamos também de processos construtivos. E usamos também de elementos concretos. Então, a busca de tecnologia para aqui aumentar essa eficiência hídrica. Isso tem tomado uma prioridade em diversos setores produtivos. Então, os superplastificantes, que é esse elemento que vocês podem depois pesquisar um pouco mais para entender melhor como é que ele age de forma física, química, dentro dos processos construtivos, eles reduzem o consumo da água sem comprometer o desempenho do concreto. Ou seja, você vai ter o mesmo elemento ou um elemento melhor usando menos água. Então, aqui a ideia aqui é trazer essas soluções inovadoras, levar o conhecimento disso, né, para a sociedade. Que é possível eu produzir concreto usando menos água. E aí ainda tem a questão dos eventos climáticos extremos, né, que tem aumentado a pressão sobre os recursos que são indispensáveis. No setor da construção civil, o concreto ele ocupa uma posição de destaque por ser o material estrutural mais utilizado no mundo. Ela é mais utilizada do que o aço, é mais utilizado do que a madeira, é mais utilizado do que qualquer coisa, né, que se faz na construção civil. E para se produzir concreto é necessário uma quantidade significativa de água, especialmente para garantir a trabalhabilidade adequada das misturas, para se produzir, para se trabalhar, para gerar o resultado ali daquele concreto. Isso é a trabalhabilidade. Então, nesse contexto, surgem aí alternativas, necessidades de reduzir o consumo dessa água sem comprometer a qualidade e o desempenho, certo? Do material. E aí os superplastificantes, eles apresentam essas alternativas. Pois bem, então eu trago aqui um termo que ele veio importado da agronomia, ele veio importado da engenharia agrícola como sub-área da agronomia e da irrigação como sub-área da engenharia agrícola, que foi, inclusive, tema na época da minha tese de doutorado, há alguns anos atrás. A FAO ela já dizia há muito tempo que a humanidade passaria por problemas de escassez hídricas. Inclusive, previa guerras por água, previa a escassez hídrica, mortes, a questão das doenças de veiculação hídrica por falta de saneamento ou água de potabilidade adequada para o consumo humano. Então, a Barbosa sou eu, 2015, né, na minha tese, que trabalhei com a questão do uso da água na agricultura, nos sistemas de irrigação. O Frisoni, que é um grande pesquisador da Exalc, Piracicaba, professor Frisoni, que também trabalha com essa questão da viabilidade e da eficiência do uso da água. E outros pesquisadores, pouquíssimos pesquisadores, mas dentro da agricultura e pouco dentro da construção, que é a minha proposta, trazer isso da agricultura, levar para as construções, mas mostrar também que é viável do ponto de vista agrícola, né? Como eu já falei, porque canais de irrigação, barragens e outros sistemas construtivos agrícolas que se utiliza do concreto. Então, o que é eficiência de uso? É o A, eficiência de uso da água. É você quantos metros cúbicos de concreto
eu estou produzindo por metro cúbico de água, ou por litro de água. Ah, não, eu estou usando tanto litro de água para produzir tantos metros cúbicos de concreto. Então, aqui nós temos que deixar claro esse termo, né, que é a produtividade hídrica. Não é simplesmente reduzir o consumo da água de forma isolada. Não. É você usar dentro do processo produtivo, construtivo, por exemplo, na agricultura irrigada, na gestão dos recursos hídricos, para não apenas avaliando quanta água ali foi consumida, mas mostrando, né, que esse consumo ele pode ser reduzido gerando a produção, certo? Então, essa abordagem é pouco explorada, como eu falei, do ponto de vista construtivo e tem sido trabalhada há alguns anos já dentro da irrigação, dentro da engenharia agrícola. Então, esse termo produtividade da água, que é a PA, que pesquisas centrais também chamam eficiência de uso de água, é o A, ou produtividade da água, PA, que também eu tenho alguns artigos dentro dessa linha de produtividade de água, né, alguns artigos antigos já, que é um indicador que permite avaliar aí quanto do produto ele é obtido, né, para cada metro cúbico de água utilizado. Quantos metros cúbicos de concreto, qual o volume de concreto eu estou produzindo por tanto litro de água, por tantos metros cúbicos de água. É amplamente empregado dentro do conceito de irrigação, de manejo de recursos hídricos na produção agrícola. E aí a minha ideia aqui é mostrar que ele também é extremamente relevante dentro dos processos construtivos, especialmente quando nós buscamos ali quantificar os ganhos ambientais decorrentes dessas adoções das tecnologias. Então, no contexto desta pesquisa, a eficiência do uso da água ela vai permitir avaliar quanto de concreto ali eu estou produzindo por volume de água consumida. Então, quanto maior esse indicador de eficiência de uso, maior é a capacidade do sistema de transformar esse recurso hídrico em um produto útil. Então, essa é a abordagem aqui. Aí, nós temos aí o termo Índice de Produtividade da Água, IPH, que foi um termo que eu importei da eficiência do uso da água, que já é discutida na agricultura, e da produtividade da água, que é discutida também na agricultura, inclusive por mim em alguns artigos. Então, o IPH, ele é o índice de produtividade de água, ele representa a água consumida, né? A eficiência da água consumida para produzir algo, para produzir, no caso, concreto. Em termos simples, é um indicador que vai expressar quanto do produto útil é obtido para cada unidade de água consumida. Tá certo? Gestão de recursos hídricos. É a área grande aí que envolve isso aí. Então, e aí a gente traz essa ideia, né? Vamos, então, produzir concreto usando superplastificante para usar menos água. E isso tem eficiência? Tem. Estatisticamente já foi provado dentro da literatura internacional e, recentemente, eu publiquei alguns artigos dentro aqui do nosso território, mostrando isso. Muito bem. Então, nós temos o IPH, que é o volume de consumido, é o volume de concreto produzido, né, pelo volume de água consumida. Isso é o índice de produtividade hídrica. Bem, então o concreto, nós temos aqui o concreto e os superplastificantes. Né? Eu passei. Mas bem, o concreto e os superplastificantes são dois elementos que se unem. O superplastificante é adicionado ao concreto para se reduzir o uso da água. Então, o que é o concreto convencional? Ele é areia, ele é brita, ele é cimento e água. Mas
o que é que pode ser adicionado a esse concreto? O superplastificante. Mas como é que nós podemos avaliar a diferença entre um concreto que tem superplastificante e o concreto que não tem superplastificante? Ou seja, o concreto convencional. Existe essa possibilidade? E isso implica também ambientalmente, eu já falei, ambientalmente, mas tecnicamente, financeiramente também. Então, nós temos aqui dados que não envolveram estudos laboratoriais, porque isso ainda está sendo produzido por nós, pela minha equipe, né? Mas já existem dados que foram publicados por outros pesquisadores em instituições técnicas analisando cenários desta natureza. Ou seja, o objetivo aqui não é inventar nada, né? Não é inventar um novo concreto, não é trazer. O objetivo aqui é trazer dados confiáveis para entender decisões técnicas, para entender como isso impacta no uso consciente da água. Certo? Bem, então, a metodologia dessa pesquisa ela envolve levantamento de dados e envolve esse cálculo do índice de produtividade hídrica seguido de uma análise estatística. E esses dados utilizados eles vêm da literatura técnica de artigos de dados experimentais que já estão consolidados. E esses trabalhos eles descrevem claramente quanto de água foi usado, qual volume de concreto foi produzido. Ou seja, nós estamos trabalhando com informações que já foram verificadas, que já foram revisadas por pares, amplamente aceitas pela comunidade técnica. Isso dá uma segurança científica às nossas análises, o que faz com que se evite conclusões baseadas apenas em percepções, em achismo. Bem, aí a metodologia dessa pesquisa ela envolve esse levantamento de dados, né? Porque, a princípio, nós trabalhamos com dados secundários, por conta da não existência de trabalhos brasileiros, então nós precisávamos consolidar, nós precisávamos ter uma aceitação da comunidade para começarmos a usar isso de forma experimental, provar isso de forma experimental. E aí, pela escassez de dados no cenário nacional, nós precisamos, então, utilizar essa literatura internacional que está citada aí nesses slides e trazendo como o Wang 2024, né, que mostrou que diferentes dosagens de superplastificantes policarboxílicos de concreto de alto desempenho, destacando a influência da redução do consumo hídrico. Não só ele, mas o IANT, também Laxono, 2020, eles comprovaram que a adição de 1% de superplastificante ele pode resultar em melhorias significativas à resistência à compressão do concreto, que é isso que se observa dentro do conceito construtivo. Né? O concreto é um elemento que resiste à compressão. Ele não resiste muito bem à tração e nem à flexão. Por isso, tem aí também uma coisa que é o concreto armado, que é a inserção de aço nas estruturas de concreto, para poder fazer com que haja uma resistência aí maior dele a outros esforços solicitantes estruturais, que não somente seja a compressão, que já é, por vez, uma garantia do concreto, né? Resistir à compressão. Agora, existem resistências diferentes, existem traços de concretos diferentes que influenciam aí na sua resistência à compressão. E aí, a partir dessas referências, foram simuladas condições típicas dentro de canteiros de obras, com e sem aditivos, que reduzem a água, e depois esses dados foram estruturados e feitas aí as análises estatísticas. Então, trouxe então, né, esses índices, que é a produtividade hídrica, a aplicação disso, que você trazer dosagens diferentes desses aditivos para poder ver quanto de água se utiliza menos. Né? Existem, então a metodologia dessa pesquisa ela levantou esses dados desses autores que foram citados anteriormente, para que nós pegássemos esses resultados,
nós fizéssemos essa interpretação desses dados, verificássemos o cálculo P, né, que é baseado na distribuição T acumulada, a análise estatística, o teste T de student, e a hipótese unilateral, ou seja, a hipótese H1, né, que é a média do grupo de controle, que é o grupo sem uso do superplastificante, que poderia ser maior que a média do grupo com superplastificante. Né? Então, esse teste ele foi escolhido por ser adequado a essa comparação de médias. Então, você tem dois grupos aí de distribuição que você tem aproximadamente características parecidas, mas que um usa menos água que o outro. E médias que podem ser mostradas estatisticamente que há uma diferença do uso com e sem superplastificante. Aí a equação T do teste student, né, que nós também estamos trabalhando atualmente dentro das nossas pesquisas e trabalhamos dentro dessa demonstração, usando aí os elementos do grupo de controle e desvio padrão, a questão amostral, né, a implementação disso. Então, o teste T ele é um teste estatístico, que é o teste T de student, né, que é utilizado quando nós queremos comparar duas médias e entender se elas são realmente diferentes, ou se não existe diferença nenhuma, ou se existe um acaso, ou se existe... Então, a estatística existe porque existe erro, porque existe diferença. A estatística existe para demonstrar essa diferença. Trouxemos, então, essas variáveis da equação, os graus de liberdade e a implantação. Utilizamos aí ferramentas computacionais, usando o Python 3.1 dentro das suas bibliotecas, Panda e outras mais que aí estão citadas. E essa abordagem, essa análise, né, ela garantiu aí que houvesse a produtividade, a reprodutividade, né, a transparência e também a percepção estatística, que conforme recomendações de boas práticas de ciência de dados, utilizando ferramentas computacionais, utilizando dados secundários. Bem, e aí, claro, não só isso, não parou por aí, né? Trouxemos também a questão da aproximação utilizando o teste de Satterthwaite, que traz aí suas equações, sua validação e também a aplicação. E com base aí no grau acumulado, no valor T de estatística, em que foi possível estimar o valor P no cenário lateral dessa diferença T acumulada. E aí o código ele existe, né? Quer dizer, quem tiver interesse, quem quiser saber mais, né? Quem quiser fazer uma auditoria desses dados, eu tenho eles disponíveis, né? Para poder mostrar, reproduzir esses resultados de forma clara. Bem, agora esse estudo aqui ele trouxe limitações, porque foi algo generalizado dentro do cenário internacional, para que justamente isso chegasse à comunidade científica e nós pudéssemos reproduzir esses resultados dentro do cenário local, tá certo? Então não existem dados primários e nós estamos trabalhando nisso. Inclusive já temos aí alguns resultados que estão para ser publicados. E como resultados dessas análises dos dados secundários, nós mostramos que o consumo de água utilizando o concreto convencional, ele se dá aqui, como nós podemos ver, 173 litros por metro cúbico usando concreto convencional. Ou seja, eu usei, né, 176, quer dizer, eu produzi 176,30 litros de concreto por cada metro cúbico. Né? O contrário, para produzir cada metro cúbico de concreto, 176 litros. Então, com superplastificante foram usados apenas 139 litros para cada metro cúbico. Ou seja, é uma redução significativa. E, para se mostrar isso, utiliza-se o desvio padrão. Você tem aí também as faixas de consumo
e mostrando que há uma diferença expressiva nesse consumo de água entre esses dois tipos de concreto. Com superplastificante, consome menos, é fato. E o que eu estou provando agora é que consome menos, aumenta a eficiência, aumenta a trabalhabilidade, aumenta o ganho financeiro, aumenta a resistência, certo? Para trazer, então, dentro não só do cenário de sustentabilidade, mas também dentro do cenário financeiro, que é o que é de interesse da indústria, né? Certo? Então, aqui é a reprodução desses resultados que foram tabelados, mostra aí a evidência, né? Com superplastificante menos água do que com superplastificante. Aqui nós temos dados que foram publicados em um artigo nosso aí, usando o índice de produtividade do concreto. O concreto convencional teve um índice de produtividade 5,67, já com superplastificante 7,19. Ou seja, índice de produtividade quer dizer eu aumentei a produção com menos água, conforme a equação que eu já demonstrei anteriormente, certo? E isso representa um aumento de 26,8% na eficiência hídrica. Se nós formos fazer aqui uma análise, né, mostrar que quantos por cento em cima de 5,7% de aumento para 7,19%, eu tenho 26,8%. Então, um ganho percentual grande. E isso, para uma obra de grande porte, é algo significativo. O teste T de Student, ele trouxe aí, né, que foram usados o teste para esses dois grupos amostrais, o grupo controle, que é sem o superplastificante, e o grupo com o superplastificante. Ele mostrou que representa uma diferença, né? Então, justificando a questão da unilateralidade. Além disso, trouxe aí uma aproximação utilizando o teste de Wilk-Sturtwaite para os graus de liberdade. Então, esse procedimento ele mostra o que nós temos aqui são dados que demonstram a probabilidade de você ter uma diferença, né, entre os dois grupos, assumindo uma hipótese nula. Ou seja, estatisticamente, um é melhor que o outro. Então, rejeita-se a H0, que é a hipótese da homocedaticidade, certo? Com um altíssimo grau de confiança por conta desse expoente ser tão pequeno do teste T. E os resultados estão aqui visualizados, né? Você tem maior eficiência com o uso do superplastificante, você tem menos consumo de água e você tem a sustentabilidade. Essa pirâmide ela ilustra esses principais benefícios da produtividade hídrica. Os resultados também foram tabulados, mostrados, né, nos nossos artigos, que eu vou disponibilizar para quem tiver interesse, pode entrar em contato, vou deixar aqui meus contatos. Esses elementos estatísticos de Blockspot, eles são de elaboração própria, baseado nesses dados secundários, que trazem aí o consumo de água com e sem superplastificante, mostrando que o consumo está bem abaixo aqui, ó, com o superplastificante. Aqui também nós temos o concreto convencional e o concreto com superplastificante em termos de índice de produtividade. Ou seja, produz mais com menos água, usando superplastificante. Está aqui nesse Blockspot aqui azul. Bem, os resultados, então, podem ser levados para uma comparação dentro do setor da agricultura irrigada e das edificações, né? Porque isso é uma coisa que eu estou trazendo da agricultura irrigada para edificações. É novo, tá? E existem desafios, claro. Aceitação técnica, conhecimento técnico, aceitação do canteiro de obras, aceitação dentro de todos os elementos que trazem aspectos de relevância, de benefícios, não é? E temos aí várias recomendações, resultados mostram sim eficiência, aumento, né? É replicável e tem próximos passos, tá certo? Bem, nosso tempo está finalizando. Nós temos desdobramentos da nossa pesquisa, TCCs produzidos, artigos enviados para congressos de recursos hídricos que foram aceitos, palestras que eu já desenvolvi como professor, pesquisador. Nós temos congressos que foram enviados para outros eventos.
né, produções que estão sendo agora feitas para periódicos internacionais para produção, para reprodução, replicabilidade desses resultados. Então, eu finalizo aqui mostrando, trazendo, né, que milhares de pessoas elas podem viver sem amor. Milhares viveram sem amor, mas ninguém viveu sem água. Isso é um poeta britânico, Auden, que traz essa realidade. Agradecer, então, pela participação neste evento, dizer que para mim foi uma grande honra trazer essa novidade dentro da pesquisa científica. Obrigado.